Bom dia, meus irmãos, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, amém? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Irmãos, eu quero estar trazendo mais uma palavra, né? Todas as palavras que eu trago aqui, irmãos, eu tenho um aplicativo da Bíblia, né, que sempre ele está citando versículos. É uns versículos assim que é Deus mesmo que dá aquele versículo, me dá um entendimento para me passar para vocês aqui, amém? O versículo, irmãos, ele se encontra em Salmos 43:10. Amém? Vou estar lendo, irmãos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por toda a terra plana. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, o que o Senhor quer falar através dessa palavra, irmãos? Que, irmãos, nós temos, né, que pedir para Deus mesmo, para ser guiado por Ele. Ainda mais nós cristãos, tudo que não tudo que nós formos fazer, irmãos, nós temos que pedir a direção do Senhor. Nós temos que pedir, Senhor, é, faça da minha vida, Senhor, conforme a sua vontade. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais atrapalha a gente nessa caminhada com Cristo, que às vezes impede da gente evoluir, da gente prosseguir na nossa vida espiritual com Deus, é o nosso orgulho, irmãos. Às vezes, irmãos, é um perdão que você não quer liberar. Você fala, não, aquela pessoa fez isso comigo, eu não comecei, então também não vou pedir perdão para ela. Irmãos, a sua vida espiritual e a dela fica travada ali. E Deus, ele não tem como se chegar com o seu espírito, porque você já vai estar cheio, irmãos. Imagina um copo, que você pega um copo e enche de água, não tem mais como colocar nada, irmãos. É assim o Senhor. Irmãos, nós temos que liberar o perdão para que a nossa vida com Cristo continue, irmãos, sabe? Que nós amadurecemos na fé, irmãos. Tanto para nos destravar a nossa vida e tanto a vida da pessoa, irmãos. Irmãos, tudo bem. Ah, fui lá, pedi perdão. Parece que a pessoa não aceitou. Amém, irmãos. Você foi humilde. Você teve esse gesto de ir lá, na humildade, pedir perdão para ela. A sua vida vai começar a seguir. Agora a dela, irmãos, é dela com Deus. Então, irmãos, muitas das coisas que nos atrapalha, né, nessa caminhada com o Senhor é o nosso ego. É às vezes as pessoas, né? Deus usa as pessoas para nos orientar. Que Deus fala, irmãos, Deus pode falar com qualquer um. Deus usou, irmãos, um jumento para falar, sabe? Então, é isso que nos atrapalha, irmãos, porque às vezes o nosso ego fica lá em cima, né? Fala, não, aquele irmão veio falar comigo, me orientar tal, mas não é nem o irmão que tá falando com você, é Deus mesmo que tá te orientando. E muitas das vezes nós colocamos na cabeça, fala, não, eu não vou ouvir o que ele tá falando tal. E é nisso, irmãos, que nos atrapalha também, que nós fica com o ego, né? Lá em cima fala, não, eu já sei de tudo, Deus fala comigo. Irmãos, não é assim. Muitas das vezes isso nos atrapalha muito na nossa caminhada com o Senhor. A todo tempo nós temos que ter um coração ensinável, sabe? Tanto para ouvir como para falar. Porque Deus fala através de nós e através de outras pessoas, irmãos. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Não tem essa, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo, eu não ouvi mais ninguém, sabe? Não, eu falo direto com Deus. Irmãos, não existe isso, irmãos. Deus pode usar qualquer um para falar com você. E você sente que é de Deus. Mas o nosso ego fica tão lá em cima que fala, não, não vou me rebaixar ele. Ele é quem? E eu sou o quê? Eu tenho cargo, ele não tem. Então é isso, irmão, que nos atrapalha. Naamã, irmãos. Naamã é um exemplo muito claro na Bíblia. Que ele era chefe do exército da tropa da Síria. Sabe, um homem poderoso, um homem que nunca sequer perdeu uma batalha, se perdeu uma foi muita. Ele sempre ganhava. E quando ele ficou com lepra, irmãos, né, o profeta Isaías não, Elias, o profeta Elias falou para ele, né, Deus mandou Elias ordenar ele a se lavar naquele rio sujo. Ele falou, eu não vou me lavar ali. Por que que eu vou me lavar ali? Eu que sou grande, eu que sou o homem mais poderoso, por que que eu vou me lavar ali? Tinha um outro rio lá do lado, limpinho, as águas, sabe, tudo bom, irmãos. Mas Deus já fez, irmãos, ele tomar banho no rio sujo para ele quebrar aquele ego que ele tinha dentro dele, irmãos. Sabe? E ele viu que se ele não obedecesse a Deus, irmãos, talvez ele poderia morrer com a lepra. Talvez. Então é assim, irmão. Chegou uma hora que ninguém tava mais aguentando ficar do lado dele, né? Porque
o cheiro da lepra tal, ninguém tava mais suportando, irmãos. Então ele tinha que fazer isso. E ele fez, irmãos, ele deu 7 mergulhos. Nisso, cada mergulho que ele dava, irmãos, era era Deus lavando, era Deus limpando aquele ego que ele tinha dentro dele. Porque ele tinha duas lepras, irmãos. Uma que era a lepra mesmo e outra que era o ego dele, que ele não queria largar. Então, muitas das vezes nós somos que nem Naamã, irmãos. Nós deixamos de caminhar com o Senhor por poucas coisas. Às vezes Deus quer fazer uma coisa grande na sua vida e você está impedindo esse agir dele através do seu ego. Você fala, não, não vou, não vou. Irmãos, Jesus é um exemplo muito claro de humildade, irmãos. Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Sabe? Era para ser o contrário, os discípulos estão lavando o pé deles. Mas ele mostrou o quê? Humildade, irmãos. E ele era grande. Sabe? Ele sabia que ele era grande. E ele não precisava ficar falando que ele era grande. Ele se mostrava no gesto, na humildade que ele tinha, no amor que ele tinha, irmãos. Então, muitas das vezes é isso, irmãos, que nos impede, sabe, da nossa caminhada, de Deus, a gente ter mais relação, de a gente ter mais experiência com o Senhor. Então, isso tudo acaba nos atrapalhando, irmãos, sabe? E o tempo que Deus nos avisa para fazer aquele tal algo, a gente não faz porque a gente não quer quebrar o nosso ego, irmãos, você vai deixando, o tempo vai passando, Deus tem paciência, irmãos. O tempo vai passando, você vai ficando ali parado. Nesse tempo que você está ficando parado, se você tivesse obedecido a Deus, você já estava aí grande, Deus já tinha operado grandes maravilhas na sua vida, sabe? Então você fica ali com a sua vida espiritual travada, você não passa daquele nível. E como que Deus vai te jogar para um nível acima se você não passou por aquele ainda? Então, irmãos, é isso, sabe? Que nessa tarde que nós venhamos, né, a deixar todo o nosso ego de lado, todo o nosso eu, e que a vida do Senhor venha ser um exemplo na nossa vida, venha cada dia mais fazer parte de nós. Amém? Fiquem com essa palavra cravada na tauba do coração de vocês. Amém? Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Um ótimo dia.